Vamos falar de saúde e principalmente tirar muitas dúvidas sobre algumas situações. Estamos falando de tontura e labirintite. Convidamos o Dr. Daniel Colares, médico neurologista, secretário do Departamento Científico de Doenças Vestibulares e do Equilíbrio da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, César. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Duda. Tontura e labirintite estão associadas? É a mesma coisa, mesmos sintomas? Explica pra gente, doutor. Bom, tontura é um sintoma, né? Tontura e vertigem é um sintoma e labirintite muitas vezes é tomado como o nome do sintoma, mas na realidade é uma doença que cursa com tontura ou vertigem. As pessoas fazem uma confusão danada, né, doutor? Eu tive sintomas ou labirintite, enfim. O que a gente pode falar em relação... O que a pessoa, na verdade, sente, né? Ou tá caminhando, tem ali uma sensação de tontura. É labirintite? Não é? Como é que a gente pode traduzir isso aí? Bom, muitas pessoas associam o termo labirintite como sintoma, né? E acabam confundindo as coisas, né? As tonturas ou vertigens, elas acabam surgindo de duas formas principais, ou espontaneamente, sem um fator causal evidente, ou muitas vezes desencadeadas por uma mudança na posição da cabeça ou do corpo. A pessoa sente tontura ou vertigem ao levantar, ao deitar, ao rolar na cama. Então, a partir desses dados na conversa, a gente acaba conseguindo diferenciar um pouco entre as várias doenças do labirinto. Doutor, a questão desses sintomas, principalmente de tontura, estão ligadas a algumas patologias, problema de pressão alta, enfim, pessoa baixar ou levantar a cabeça repentinamente, normalmente acontece ao acordar, não é? Isso. O que nós podemos falar sobre isso? As doenças do labirinto, elas são na maioria das vezes benignas, né? Contudo, o labirinto manda informações para o cérebro, para a gente manter a nossa postura, nosso equilíbrio. Então, doenças cerebrais muitas vezes cursam com sintomas semelhantes a de uma labirintite benigna, vamos dizer, uma doença do labirinto. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? O perfil cardiovascular, né, aumentado, um risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, chama atenção mais para as doenças do cérebro. Então, pacientes que têm uma tontura aguda, ou seja, aquelas que atingem uma alta intensidade num curto período de tempo, que são espontâneas e elas duram por algum tempo seguido, essas pessoas devem procurar o hospital. As pessoas que têm crises de tontura, né, muitas vezes chamadas de crises de labirintite, têm mais chance de ter uma condição benigna. Porém, essa condição aumenta muito o risco de quedas, né? Então, principalmente em idosos, né? Mesmo tendo uma condição benigna, acaba podendo causar uma situação ruim para essa pessoa. Doutor, eu estava lendo aqui um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. 33% da população brasileira sofrem de alguma situação, ou momento de tortura, vertigem, como o senhor explicou. É um número considerável alto, né? É um número consideravelmente alto, né? São várias doenças, né, que acometem as diversas faixas etárias, desde crianças até adultos, jovens e idosos, né? E podem causar um alto impacto na qualidade de vida da pessoa. A causa mais comum é uma doença benigna, chama vertigem postural paroxística benigna, que ela é principalmente manifestada de manhã ao acordar. A gente tem no nosso labirinto um cristalzinho, vamos dizer assim, né, que está colado numa gelatina, né? Esse cristal durante o sono se descola e ele entope um canal do labirinto. Então, quando a pessoa muda a posição da cabeça em relação ao centro de gravidade, ela tem aquela sensação de vertigem, que é a sensação de ilusão de movimento. Tudo gira. E a pessoa muitas vezes daí ela precisa parar para voltar ao seu normal. Algumas pessoas acabam tendo quedas, fraturas, né? E as consequências disso. E essa doença, ela tem uma alta resolutividade com tratamento que é com umas manobras, né? A gente pega a cabeça do paciente, gira para cá, gira para lá e acaba resolvendo em cerca de 80-90% dos casos, né? Então, é uma mensagem que eu passo para as pessoas, assim, né? Quando elas falam que sofrem com crises de labirintite, na realidade elas sofrem com crises de uma outra doença que causa tontura, que não labirintite. Labirintite é igual catapora, só dá uma vez na vida. Olha só. A chance de recorrência de labirintite é 2% em 10 anos. Ou seja, se nós juntarmos aqui 100 pessoas com a labirintite verdadeira e entrevistarmos essas pessoas daqui a 10 anos, somente 2 vão ter tido um segundo episódio. Então, as pessoas em casa, né, que sofrem com crise de tontura, procurem o seu médico, né, porque labirintite não é alguma outra doença. Sempre procurar o profissional da saúde é o primeiro passo, mas eu já escutei muitas vezes que labirintite não tem cura.
Tem cura, tem também cura. já ouvi isso. Já ouvi muito. Até me Era assustei. fake news então, era fake news. Era fake news. Tem tratamento tanto com medicação, mas o principal é a reabilitação vestibular. Estimular aquela pessoa a se desafiar, né? Se colocar em condições adversas, vamos dizer assim, para o equilíbrio, para ela adquirindo, vamos dizer, aquela casca, né? Para ela conseguir recuperar o seu equilíbrio e a sua autonomia. Doutor, Em abril é a semana da tontura. Tem a Semana de Prevenção Nacional à Tontura. Qual é a importância para a conscientização? A principal, eu acho que é a gente alerta as pessoas para a automedicação, né? Muitas pessoas acabam pegando aquela receitinha do vizinho, do cunhado, né? Que deu certo, né? E acabam se automedicando. Algumas medicações são os supressores vestibulares. No quadro de labirintite clássico, que a gente tem uma assimetria da função do labirinto. Então, o remédio para a tontura diminui a função do lado bom. Isso deve ser usado por um curto período de tempo para o cérebro voltar a tomar o controle. Então, as pessoas que não têm labirintite e se automedicam, elas acabam diminuindo a função do labirinto e agravando o seu quadro. E isso acaba gerando muitas vezes uma piora da função do equilíbrio e as pessoas podem desenvolver até algumas coisas, vamos dizer assim, da emoção, do emocional. Uma insegurança, até fobia, né? Tem pessoas que são tipo o Robocop, né? Fica todo durinho, tem que sempre se apoiar e acaba perdendo autonomia e qualidade de vida. Né? Doutor, para a gente finalizar, para o ouvinte entender o seguinte: em abril tem a Semana da Tontura, então ações devem ser desenvolvidas, né, em várias regiões do país também. Agora, às vezes eu posso ter uma sensação aqui, outra lá, e pensar, isso não é nada, tal, mas quando eu devo pegar um telefone, marcar uma consulta médica e procurar um especialista? Qual é o ponto crucial para isso? O ponto crucial para procurar um especialista são o hospital em específico são aqueles quadros que surgem de repente, do nada, quadros que são chamados assim espontâneos, que atingem uma alta intensidade num curto período de tempo, né, os quadros agudos, sem um fator desencadeante específico. Os principais quadros causadores, né, dessa situação são ou a neurite vestibular, que é a labirintite, ou um AVC. Então, muitas vezes a pessoa que nunca teve uma tontura e tem, de repente, uma tontura muito forte de girar, deve procurar o hospital. Pacientes idosos, né, que já têm alguma perda de visão, alguma dificuldade de caminhar, também devem procurar. Por mais benigno que seja, podem cursar com quedas e, consequentemente, as suas consequências, como fraturas. Daniel Colares, doutor, médico neurologista. Doutor, obrigado pela consulta aberta aqui ao ouvinte, trazendo informações valiosas sobre a nossa saúde no que diz respeito à questão da prevenção. Muito obrigado, boa semana para o senhor. Obrigado, uma boa semana para vocês. Obrigado, acolhida.